Hoje eu vim para a fazenda única e exclusivamente por causa do milho verde. Sim, eu estava totalmente interessada nessa roça de milho que tem plantada por aqui. Decidi também que queria fazer esses bolinhos fritos de milho, mas eu vou fazer do modo antigo, sabe? Ralando milho e tudo mais. Então é isso. Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e você está em mais um dia na fazenda. Bom, minha gente, então vamos lá para mais um dia na minha doce, maravilhosa rotina. Mas antes vou mostrar para vocês como é que tá o xerifão fão, que muitas pessoas estavam me perguntando. Então, minha gente, o xerife tá bem, tá bom? Ele tá bem, ele tá ótimo, ele tá muito bem de saúde, só que a orelhinha dele ficou assim, tá vendo, ó? Tá completamente sarada, curada, está seca, tá vendo? Ele machucou a orelha, né, gente? Como vocês sabem, machucou não, perdeu a orelha totalmente. Porque ele tá naquela fase de ficar saindo, indo atrás de cachorras que estão no cio e tudo mais. Então, ele acabou, acho que, brigando com alguns cachorros. Não sei o que aconteceu, não sei se alguém machucou ele, bateu nele, fez alguma coisa. Não sei se foi onça também, né? Pode ser. Sei dizer que ele perdeu a orelhinha, mas já está completamente curada, né? Colocamos remédio, damos remedinho pra ele, tomou vitaminas também. Então, o xerifão fão está bem. Voltando pra cá, eu resolvi fazer um lanche, né? De mortadela e mussarela com pão aqui também nessa sanduicheira. Porque os bolinhos de milho são bem demorados, como vocês sabem, né? Tem que ralar, depois tem que fazer tudo, fritar. E vai demorar uma eternidade. Então, já providenciei logo esse lanche pra nós, pras crianças e pra todo mundo, né? Bem rapidinho. E agora, vamos lá na roça de milho para tá pegando os milhos, né? Para tá ralando e tudo mais. Olha só como tá as coisas por aqui. Choveu bastante e essa barragem encheu demais da conta. Então, assim, ela fica transbordando. Aí o Anderson coloca esse cano aqui, ó, para tá tirando a água da barragem, né? Daqui, para ela não ficar passando aqui por cima da estrada e tudo, né? E correr o risco também dela desabar. O caminho até a roça de milho vocês já conhecem, que é essa estrada aqui, ó, de terra, né? Tem muito barro por aqui, você vai passando e tudo mais. É um caminho que eu sempre fazia, né? Eu, as crianças, os cachorros, né? Ia me acompanhando aqui nesse caminho. Então é um caminho assim que vocês já conhecem, até lá embaixo na roça de milho, né? Que é onde também o Anderson trabalha, né? Que tem o galpão, tem as outras coisas e tudo mais. Então, a gente vai seguindo por aqui, a mais ou menos 1 quilômetro de distância até lá. Gente, eu vou mostrar pra vocês como faz esses bolinhos de milho. Eu já fiz uma vez aqui no canal, mas hoje eu vou fazer de uma forma diferente. E se vocês comerem uma vez, vocês vão ficar encantados, sabe, gente? Assim, porque é muito gostoso, sabe? Tem um sabor, assim, de infância tão maravilhoso. E, não sei, é melhor do que pamonha. 10 vezes melhor do que pamonha. Primeira coisa a se fazer aqui, claro, é tirar as espigas de milho. E, gente, todo esse processo aqui pra mim é uma coisa muito gostosa de se fazer, sabe? Assim, eu faço com todo o prazer do mundo. Pra mim é uma maravilha. Assim, tem pessoas que têm preguiça, né, de cozinhar, de fazer um lanche, de fazer alguma coisa. Eu não tenho preguiça nenhuma, gente. Tudo que envolve fazer comida pra mim é maravilhoso demais da conta. Eu faço com todo gosto, sabe? Aí as minhas receitas sempre dão certo, a maioria das vezes. E quando não dá certo também, a gente come do mesmo jeito. Esse bolinho de milho aqui, minha gente, ele não tem erro pra você poder fazer ele. Então tem várias maneiras de estar fazendo esse bolinho de milho frito. Você pode colocar ovo, você pode colocar queijo, você pode colocar farinha de trigo um pouquinho, né, pra poder dar o ponto. Igual aqui não tá tendo ovo, então eu vou ter que fazer dessa maneira, vou ter que colocar algumas colherzinhas de farinha de trigo, mas dá pra fazer também com ovo, né, pra poder dar o ponto, se você quiser ele assim, sem nada de outras coisas, somente o milho mesmo, né, que é como o bolo de milho é feito assim, né, somente o milho, né, ralado e o sal ou açúcar, né, um pouquinho de óleo, margarina, alguma coisa do tipo. Mas dá pra fazer de várias maneiras que eu vou mostrar pra vocês, né? Essa daqui é uma maneira muito fácil de se fazer, porque não leva muitos ingredientes. É somente o milho ralado mesmo, né? Sal ou então o açúcar que você quiser colocar. Eu vou fazer dos dois sabores, tá bom, gente? Porque eu gosto demais da conta do bolo de milho salgadinho assim. Mas o doce ganha meu coração. Então, gente, eu vim aqui já limpando o fogão a lenha. Por quê? Por que, Gabriela? Tem que limpar. Porque, tipo assim, eu não faço nada em fogão sujo. Gente, sério, não gosto. Detesto fazer comida, detesto fazer lanche, qualquer tipo de coisa em fogão sujo. Inclusive no fogão a lenha. Então eu tenho que estar limpando, né, deixando tudo limpinho do meu jeito aqui, pra poder estar já acendendo o fogo e ficar, né, tudo clean, porque eu gosto de fazer comida, essas coisas em fogão limpinho, como eu falei pra vocês. Enfim, temos aqui uma lenha bem sequinha que o Anderson trouxe aqui, ó, nessa carretinha, né, já cortada aqui também. Gente, eu amo assim acender o fogão a lenha com essas lenhas bem sequinhas aqui. Gente, eu não cozinhava muito no fogão a lenha aqui da fazenda, porque a cozinha esquenta demais, parece um forno, sabe assim, quando você liga o fogão a lenha, que você acende, que você começa a fazer as coisas, menina, parece que a sua pele tá cozinhando dentro da cozinha, então é muito quente, muito abafado, sabe assim, o braço da gente torra. E só pra vocês terem uma ideia, minha gente,
O meu celular, na hora que eu tava gravando, que eu acendi o fogo, ele superaqueceu umas 10 vezes, sabe assim? De tanta quentura que fica a cozinha. Eu gosto muito de cozinhar no fogão a lenha, sabe? Mas assim, quando esquenta demais assim, não é muito bom. Então, gente, eu vim aqui agora já pegando todas as lenhas aqui que eu ia precisar, né? E já fui colocando ali do lado pra mim pegar, levar e já acender o fogo. Então, essas lenhas estão muito boas, sabe? Super sequinhas mesmo, dá pra acender o fogo rapidamente. Hoje tá um dia super ensolarado, tá bem quente, bem calor, né, minha gente? Mas vamos acender o fogão a lenha assim mesmo. E é muito bom, gente, dá uma diferença muito grande quando você faz os bolinhos fritos no fogão a lenha, fica uma delícia. Mas dá pra fazer também normalmente no fogão a gás mesmo, tá bom? Então é isso, minha gente, já fui aqui pegando as lenhas. E, gente, assim, dá pra poder coisar o milho também no liquidificador, tá bom? Assim, você corta o milho, né, os caroços do milho e bate no liquidificador. Ou no processador também de alimentos, né? Só que aqui, gente, o liquidificador do antes não tá muito bom. Com certeza ele não ia aguentar bater, né, os caroços do milho. Então, eu vou ralar mesmo. Tem 2 raladores bem grandões ali. E não é muito difícil ralar o milho não, minha gente. Então, vamos lá. Fui pegando aqui minha lenha, né? Já fui levando pra lá pra poder estar acendendo o fogo. E a maneira que eu faço pra poder estar acendendo aqui, gente, é muito simples. É simplesmente pegar as lenhas, né? Aqui. Que já ajuda bastante por estar, assim, super secas também. E, gente, uma coisa que me deixava super irritada e nervosa era quando eu ia acender o fogão a lenha, assim, né? Quando acabava o gás ou alguma coisa do tipo. E parece que era uma coisa que acontecia mesmo por conta de... Já pra mim deixar assim. E tipo, é porque eu ia acender, né? Aí as lenhas estavam um pouco úmidas e o fogo não acendia direito. Ficava demorando anos e anos pra poder tentar acender um fogo. Mas, né? Aqui, como já tá... Não estamos assim... Não são. Temos opções, né? Tem o gás e tem o fogão a lenha. Mas, na verdade, se fosse aqui só o fogão a lenha aqui, minha filha... Você ia ver se esse fogo ia acender tão rápido assim, igual... Mas é a vida do cidadão brasileiro trabalhador rural, né, minha gente? Aí agora eu já fui colocando aqui, ó, todas as lenhas aí e tudo mais, né, minha gente, tem aqui. Eu gosto de acender logo aqui porque dá pra fazer outras coisas também, né? Tipo assim, não é ser só bolinho de milho, aí dá pra cozinhar um feijão, dá pra fazer alguma outra coisa aqui, né? Então já gosto de deixar aceso assim também, né? E desse jeito. E aí eu venho agora assim, ó, coloco um papel higiênico com um pouquinho de óleo, depois eu venho com o plástico. E eu, tem pessoas, nossa, não usa plástico, não sei o que, não sei o que lá, então, gente, mas eu gosto da forma mais fácil de se acender um fogão, a lenha, é com plástico mesmo. Então eu gosto de fazer assim, ó, eu pego o papel higiênico ali, coloco um pouco de óleo, vou acendendo assim, ó, colocando o plástico e deixo pingando em cima das lenhas assim. Aí rapidinho o fogo já acende e já começa a queimar as lenhas ali. E é bem rápido, né, gente? Então, é muito bom. Mas aqui, menina de Deus, vou falar pra vocês, mesmo abrindo as janelas, tem 2 janelas aqui nessa cozinha. Tem uma janela ali daquele lado, que é uma janela de vidro. Abre ela aí, areja um pouco dentro e tem essa outra janela aqui também. Mas, gente, não consegue. Não consegue, assim, deixar a cozinha mais fresca, assim, mais arejada pra poder estar suportando o calor que fica aqui dentro. Porque é muito quente mesmo, né? Mas é assim mesmo. Aí agora eu fui, né, coisando, ó, tá vendo? Queimando todo esse plástico dessa maneira. Então, é isso, tutoriais de como acender um fogo sem estresse, sem coisas e tudo mais. E pronto, fogo aceso, tá desse jeito aí, vamos deixar as lenhas queimarem, aí depois eu vou colocar mais umas lenhas grossas aí pra poder, né, o fogo ficar bem potente mesmo e durar até a hora de eu ralar todo esse milho aqui. Gente, pegamos 2 saquinhos de milho aqui, tá vendo? Aqui tem exatamente 25 espigas de milho. Então, se você for fazer com milho de latinha, eu não vou saber ao certo o tanto que você vai ter que usar, tá bom? Mas para fazer uma quantidade legal de bolinhos fritos, umas 4 latinhas de milho eu acho que já dá para poder fazer, né? É só bater no liquidificador e colocar farinha de trigo, açúcar ou sal, o sabor que você quiser, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês depois como é que faz, como é que coloca no negócio, né, o açúcar ou o sal no bolinho de milho, que eu vou fazer das 2 maneiras, 2 sabores, né, minha gente? Esse bolinho de milho aqui lembra muito a minha infância, sabe, que minha avó fazia. Menina, sabe, a primeira vez que eu comi esse bolinho de milho, parecia que eu tava indo no céu e voltando, de tanta gostosura que é. É muito bom, gente, é muito bom. Então, vez ou outra, eu gosto de fazer, sabe, assim, quando tem milho, assim, principalmente o milho que você corta, assim, da espiga, que você rala, que você... coisa assim, da espiga mesmo, sem ser milho de latinha e tudo mais, assim. Um mingau de milho também que você faz. Da espiga do milho que você pega lá na roça de milho e tudo mais, que você rala. Gente, o sabor é totalmente diferente do milho, né? Que é comprado no mercado, nas latinhas, tudo mais em conserva, né? É muito bom, gente. É muito diferente, né? Assim, o sabor é maravilhoso.
E eu falo pra vocês com toda certeza, pelo menos eu, a minha opinião, né, assim, né? Eu amo muito mais esse bolinho de milho frito do que pamonha. Gente, é muito bom. Fica muito gostoso, sabe assim? É 10 vezes mais gostoso que a pamonha, como eu falei pra vocês. E hoje eu tô fazendo dessa maneira aqui, pra algumas pessoas pode ser uma coisa muito difícil de se fazer, né? Pra pessoas que não têm muita paciência e que não, sei lá, sabe, não tem paciência de lidar com essas coisas assim, de ainda pegar o milho lá, descascar, tirar a palha, e aí depois limpar o milho todinho, pegar um ralador, ralar todinho o milho, e depois coisar, né, fritar ainda no fogão a lenha, temperar ele, fritar no fogão a lenha e tudo mais assim, né. Gente, para muitas pessoas pode parecer que é uma coisa muito difícil de se fazer, sabe? Mas essas coisas aqui, pra mim, é uma coisa assim, normal, sabe assim, de se fazer. É uma coisa que eu gosto de fazer e acho super normal fazer isso daqui. Então, por isso, hoje já existe a praticidade, né, de você simplesmente pegar, bater esse milho no processador, muito mais rápido, né, e fazer no gás, né, minha gente? Mas nos tempos da minha avó, era assim que elas faziam, entendeu? Tanto o bolinho de milho, qualquer outra coisa que envolva milho, beiju, né, do milho seco também, que ainda tinha que ralar, fazer ali aquele fubá ali, aquela coisa do milho e fazer o beijuzinho, que também é muito gostoso, né, do milho seco. Menina, vou falar pra vocês, é gostoso demais. Assim, o milho, quando tiver quase secando assim, que ele tiver bem duro, menina, o beiju do milho, que a gente fala beiju aqui, né, menina? Do milho verde, é gostoso demais da conta. Então, era assim, né, que as pessoas faziam, né, os lanches antigamente. De manhã cedo, ainda ia pegar a espiga de milho lá na roça, descascar, ralar e fazer algum lanche, alguma coisa do tipo. Ou a mandioca também, né? Ainda tinha que ir lá pegar a mandioca, tirar as raízes, aí depois descascar todinho para poder fazer um lanchinho, né? Ou a mandioca cozidinha de manhã cedo, ou então um beiju, alguma coisa do tipo, um bolo, né, de mandioca. Gente, eu vou falar pra vocês. Era bem difícil a vida antigamente, né? Mas hoje em dia tá tudo mais fácil. Então, no meu tempo de criança, eu comia muito desses bolinhos aqui. E quando não tinha também, gente, assim, o milho, não tinha as coisas, a gente passava por uma escassez tão grande, sabe, de alimentos, assim, que, vou falar pra vocês, passava vontade, muita vontade mesmo de comer, assim, e tudo, né? Mas é a vida, né, minha gente? É coisas que a gente passa mesmo na infância da gente, assim, cada pessoa tem sua história, né? Então, assim, na minha infância eu passei muita escassez, né? Muita dificuldade e querer ter um alimento para poder comer e não ter, né? Então sejamos gratos, né, gente, pela comida que a gente tem todos os dias pra gente comer, se alimentar, né, nossos filhos e tudo mais. É isso, minha gente. Aí eu joguei o milho aqui no tanque, ó, todinho aqui. E já vim tirando todos os cabelinhos e também lavando aqui, me certificando de que não tem nenhuma lagarta. Porque sim, gente, no milho tem lagarta, tá bom? Umas lagartonas bem grandona mesmo, assim. Às vezes eu já encontrei umas 3 aqui no milho. Que elas ficam assim se alimentando do milho mesmo, né? Então no milho, no feijão, nos trem, tudo, tu sempre encontra lagartas assim. Então tem que olhar muito bem, né? Quando você for coisar assim, porque elas ficam às vezes presas assim dentro do milho, assim, comendo mesmo o milho, né? E entra assim, fica bem encaracolada dentro do sabugo do milho. Aí tem que estar tirando para não correr o risco de você ralar a lagarta junto com o milho. Então por isso que eu já higienizo tudinho assim, tá vendo, ó? E vou tirando todos os cabelinhos e me certificando de que não tem nenhuma lagartinha e tudo mais. E tento tirar ali também algumas partezinhas de alguns milhos que estão estragados, assim, que tem alguns milhozinhos que sempre tem, assim, ó, que fica assim, um pretinho, é porque tá estragado o carocinho do milho, então eu vou tirando, tá vendo assim, ó, com os dedos mesmo. E na hora de ralar, eu ralo somente o milho que tá, os carocinhos de milho que estão bons. O Anderson tava com um sorrisão de orelha a orelha, entendeu? Porque eu tava fazendo esses bolinhos de milho aqui. Porque não tem outra, gente, não tem erro. Você fazer esse bolinho aqui, menina de Deus, você ganha o coração de todas as pessoas da casa, tá? Então é uma coisa muito maravilhosa, né? Só pra vocês terem uma ideia. Eu simplesmente amo. Aí fui lavando tudo, fui tirando os carocinhos e tudo mais, né? E colocando nessa bandejinha aí. Aí agora eu vou sentar aqui no chão, né, queridos e queridas? Vou sentar bem aqui, né? E peguei esse plástico aí também, que eu dei uma lavada nele, né? Esse plástico aí é do supermercado mesmo, gente, que vem com as compras do supermercado, né? Então eu lavei ele e agora já fui colocando ele no chão. E fui colocando as espigas de milho ali, ó, tudo, tá vendo? Dessa maneira, pra já estar acontecendo o ralamento do milho aqui, né, minha gente? E a parte mais demorada é essa daqui, de ralar o milho, entendeu? Então, eu falo pra vocês, consegue o milho aí, tá bom, mulher?
Aí tem uma roça bem perto de você de milho aí, vai lá e pega alguns emprestados lá, tá? Olha aqui, ó, o ralador é esse, ó. Tem 2 raladores desse daqui que ainda eu comprei ano passado, que foi pra poder tá ralando o milho e fazer pamonha, né? Então, assim, agora vamos fazer o bolinho de milho, que é a minha especialidade. Então, vamos pegar aqui o ralador e tem esse tijolo aqui, minha gente. Eu vou sentar nele, né, aqui no chão mesmo, ó, em meio às palhas de milho, os milho tudo ali e tudo mais. Vamos lá começar a ralar esse milho aqui nessa bandejinha, né, minha gente, aqui nessa travessa aqui de plástico. E demora, viu? Vou falar pra vocês. Demora demais da conta. É a parte mais demorada, é a de ralar o milho. Principalmente assim, porque tem que ter cuidado pra você não ralar os dedos, né? Então, se você começar a ralar o milho e tipo assim, você não ter cuidado, você começar a fazer as coisas muito rapidamente, você perde a sua atenção e você acaba ralando os dedos e sangra muito, tá entendendo? E aí dificulta mais o processo aqui, por quê? Porque você vai ficar com o dedo sangrando e aí você não quer que o sangue caia na massa, então é melhor você não machucar seus dedinhos aqui. E aí, o que eu faço? Eu simplesmente, quando eu tô fazendo as coisas muito rapidamente, que eu quero pressa mesmo, minha gente, eu machuco meus dedos, tá bom? Nesse ralador. Então, assim, eu faço com muita calma aqui, e aí pego, assim, a pontinha do milho, ralo, né? Essa pontinha do milho todinha, depois eu vou e pego a ponta do milho e viro, né? E vou ralando sempre a pontinha do milho, de maneira que o meio do milho fica tipo assim, o meio do milho sem ralar. Aí depois você rala com calma também essa outra parte, e aí não ralei nenhum dos meus dedinhos aqui nesse ralador, graças a Deus. Então a dica, se você quer ralar o milho, tá bom, mulher? Então não faz assim com muita pressa, tá bom? E rala primeiro as pontinhas, senão você vai torar seus dedos, tá bom? Vai torar seus dedos aí nesse ralador e vai ter que ficar colocando band-aid, vai ter que ficar esperando o sangue estancar pra não cair sangue na massa. Ó, é assim, tá vendo? Com muita calma, com muita cautela, tá? Muita calma nessa hora. Porque senão depois, mulher, ninguém quer, né? Ninguém quer bolo de milho fritinho com sangue humano, ó. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu rebolo no mato esse trem aqui. Se cair sangue aqui, eu rebolo tudo no mato. Rebolo no mato. Não tem condição de um trem desse não, hein? Então aqui o processo é lento, né, mulher? Tive que acelerar o vídeo aqui, porque senão ia ficar décadas e décadas aqui ralando esse milho e vocês aí ia dar mais ou menos umas 2 horas de vídeo, tá bom? Então meu sobrinho já foi pegando ali, ó, as palhas do milho também pra poder levar lá pros porcos, né? Juntamente com as espigas de milho que eu já tinha ralado também. Eu fui pegando, colocando tudo ali dentro de um saco pra tá levando lá pros porcos, né, minha gente? Que os porcos comem tudo esse daí, ó, tá vendo? Essas coisas tudo. Então foi colocando tudo ali dentro do saco pra poder tá levando. E eu fui ralando, mulher. Rala, rala, olha só, gente. Olha só como é o ralamento do milho. É desse jeito aqui, mulher. E aí demora um tempão até obter uma quantidade boa de massa, tá vendo aqui o tanto que já tem? Tem isso daí. Aí não sei quantas espigas eu já tinha ralado aqui, acho que umas 5, parece, não tô lembrando, tá? Mas aqui tem 25 espigas de milho, tá bom? Não são assim de tamanho proporcional, assim, tudo igual às espigas, né? Mas são exatamente 25 espigas de milho que eu ralei. E deu uma quantidade muito boa de massa, né? Pra fazer muitos bolinhos. Bom, minha gente, se vocês não me acompanham, né, assim, há muito tempo, não acompanham meu canal, tá chegando aqui agora, pois é, eu tenho músicas de minha autoria, né, que eu sou, assim, uma cantora, tá? Eu sou cantora, além de raladora de milho, fazedora de bolos de milho maravilhosos e outras coisas gostosuras, e também eu tenho uma receita de um pão maravilhoso que você ainda não viu, veja, tá bom? E faça na sua casa o pão maravilhoso, tá bom? Que é tudo de bom, a massa maravilhosa de coisas que eu faço, bolos maravilhosos, né? Então, assim, eu sou uma cozinheira muito maravilhosa, né? Nossa, ai, Gabriela, você acerta em tudo que você faz? Não, tem coisas que eu faço que não vale bosta nenhuma. Tipo assim, no formato, né? Que não fica muito bom. Que não dá certo algumas receitas. Mas aí eu simplesmente, né? Como do mesmo jeito, tá? Porque eu não vou rebolar comida no mato, tá? Não jogo fora. Uma coisa que eu não jogo fora é comida. Tá entendendo? Então, assim, a maioria das minhas receitas, como eu falei, dá certo. Então, fique por aqui acompanhando essa cidadã brasileira trabalhadora rural. Pausa para comer uma goiaba, tá? Porque sim, tenho que comer para poder ficar muito nutrida neste momento de ralamento de milho, né? Que a gente gasta muita energia. Então já vieram de lá do chiqueiro com uma goiaba para mim, que tem um pé de goiaba bem lá, cheio de goiabonas.
Então, o cidadão, meu sobrinho, trouxe uma goiaba para mim. E eu agradeci muito e fui comendo minha goiaba bem plena, bem bela, bem feliz, ralando meu milho. Se fosse para fazer também algumas pamonhas, daria para fazer, né, gente? Com esse tantinho de milho que tem aí, já daria para fazer uma quantidade legal de pamonhas aqui. Mas eu, particularmente, eu prefiro esse bolinho, viu? Esse bolinho frito, né? Do que a pamonha. É muito mais gostoso, né? Simplesmente amo. Gente, minhas pernas ficou tudo assim, coisada, como é que eu posso dizer para vocês? Ficou dormente. Eu levantei, demorou horas para poder me firmar de pé, porque as pernas adormeceu de tanto tempo que eu fiquei ali sentada no chão. Então eu tive que ficar de pé aqui. Coloquei aqui em cima do freezer, né, o ralador, com a negócio aí, os milho, tudo. E fui ralando aqui, menino, tá vendo? Desse modelo. Já estava quase finalizando, né? Tinha mais ou menos umas 500 espigas ainda para poder ralar, né? Mas tudo bem, aqui você tem que ter paciência, né? Nesse negócio de ralamento de milho. Se você não tiver paciência, menina de Deus, você cai dura, seca no chão. Então, vamos tendo paciência, né? Aqui de fazer as coisas. E é isso, menina, ó, tá vendo? Aí a massa, gente, fica desse jeito aí, tá vendo? A massa, assim, quando faz com açúcar, que você coloca açúcar, ela fica um pouco mais molinha do que quando você coloca sal, tá? Porque é assim, entendeu? Quando você coloca açúcar, ela fica mais molinha. Mas, gente, dá super certo de fazer, né? E pode fazer sem medo que dá super certo. Essa maneira que eu vou fazer aqui hoje é bem mais simples, né? Bem mais simplesinha de estar fazendo. Que é somente, né, com o milho ralado, farinha de trigo, açúcar e sal, tá? Mas se você quiser colocar ovo e tudo assim, né, pra ficar mais firme, dá certo também, tá bom? Mas aqui, como estamos sem ovo aqui na fazenda... Nossa, uma fazenda que não tem ovo. Pois é, minha gente, porque pegou os ovos tudo, colocou na chocadeira, né, pra poder estar chocando, e aí fica sem ovos mesmo. E não tem tantas galinhas aqui também, né? Então, assim, tá sem ovos aqui e outras coisas, então vou colocar somente a farinha de trigo aqui pra dar o ponto na massa. Pra vocês verem o tanto que esse bolinho é muito fácil de fazer. Fui terminando de ralar todo o milho aqui, minha gente, e deu essa quantidade aqui de massa de milho, tá vendo, ó? Ralado. Essa quantidade. Aí, minha gente, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa aqui em duas partes. Fica assim, ó, nessa consistência, tá vendo? Nessa consistência. E eu deixo assim mesmo desse jeito, não passo de peneira pra tirar nada. Não. Fica assim mesmo, entendeu? Agora, olha só como é que tava o fogo, tava desse jeito, tive que colocar mais uns pau de lenha aí. Agora eu vou pegar a massa aqui, menina, e eu vou dividir em duas partes, tá? Vou pegar essa vasilhinha aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou dividir aqui no meio, tá? Uma parte eu vou colocar sal, né? Porque dá pra fazer esse bolinho de duas maneiras, né? Assim, e dá pra você fazer do jeito que você quiser. Dá pra você colocar goiabada, dá pra você colocar queijo, entendeu? Aqui o que nós temos disponível é só o sal e o açúcar e a farinha de trigo mesmo. Então vai ser só isso que a gente vai estar colocando pra poder dar ponto nessa massa. E não vamos colocar nenhum outro tipo de recheio aqui, nem nada mais também, que ficaria uma delícia, né? Os bolinhos recheados. Então, é o que nós vamos fazer. Aqui, nessa parte dessa massa que tá aqui nessa negócio, na travessa aí, eu coloquei uma colher de sal, tá vendo? E é isso. Aí eu vou colocar um belisquinho de sal também, assim, ó, só uma pitadinha de sal na massa que eu vou estar colocando açúcar, tá? Então, na de sal, eu só coloquei uma colherzinha de sal. E na outra lá, que é doce, eu fui colocando, gente, aos poucos. Primeiramente, eu coloquei 4 colheres de açúcar, tá bom? É pra mim ir provando, pra ver como é que ia ficar, né? Pra essa quantidade de massa. Porque também ficar um trem doce demais e melado não fica muito bom. Então tem que ficar assim um negócio que não fica enjoativo, que fica gostoso, né? E pra você poder comer e não enjoar. Aí depois de colocar as 4 colheres de açúcar, eu vim colocando mais 4. Então foram 8 colheres de açúcar. Pra essa quantidade de massa aqui, né, minha gente, eu usei 8 colheres de açúcar. E então é muito fácil de fazer, né? Fica muito bom. Quando você for fazer aí, se você for fazer doce, né, assim, doce, você pega e vai provando, né? O jeito que você achar que fica bom. Aí eu coloquei dessa maneira, né? Eu fui provando e ficou a meu gosto. Aí já fui misturando aqui também, ó. E, gente, eu misturo com a mesma concha, entendeu? Assim, as duas massas. Porque não dá o sabor do sal, não vai pegar lá no doce lá. Então, eu misturo com a mesma concha mesmo assim, entendeu? A salgada e a doce. E fica muito bom. Aí agora eu venho com a farinha de trigo, pra poder dar o ponto na massa, né? E ficar assim, não perder o sabor do milho, eu coloco somente 4 colheres de farinha de trigo. Eu comecei colocando 3 aqui, né? Pra poder ir misturando e vendo o ponto da massa. Mas aqui eu coloquei 4 colheres, tá bom, minha gente? De farinha de trigo. Então, fui misturando, né? Fui mexendo assim muito bem. E coisando assim, pra poder... Gente, as moscas, elas amam milho, sabe?
Elas adoram milho. Então é uma coisa assim que, se você for mexer com milho, você pode ter certeza, principalmente se você estiver ralando, pode ter certeza que as moscas virão. Porque elas amam milho mesmo, entendeu? Onde tem milho, elas vêm, entendeu? Então não tem jeito. Aqui eu tô mexendo aqui e as moscas vêm mesmo. Agora é só ir misturando assim desse jeito, tá vendo, menina? Só ir misturando muito bem, né? E depois só colocar mais uma colherzinha de farinha de trigo até dar o ponto na massa. Como eu falei pra vocês, a massa que você coloca açúcar, ela fica bem mais líquida, tá vendo? Fica bem mais mole assim, ó. Bem mais molenga do que a massa que vai sal. Porque o açúcar, ele faz a massa ficar mais mole assim, sabe assim? Desse jeito. Mas não tem problema, minha gente. Aí eu coloquei mais uma colherzinha, né? Ali, pra poder completar as 4 colheres de farinha de trigo. E fica bem marcante o sabor do milho. Não altera nem nada, é só mesmo pra dar o ponto aqui. Mas se você não quiser colocar farinha de trigo, você coloca só ovo, entendeu? Coloca mais ou menos uns 2 ovos, né? E mistura. E aí dá o ponto na massa, né? E aí vai ficar firme. E aqui eu coloquei farinha de trigo e dá super certo também. Então tem várias maneiras de fazer esse bolinho. Tem pessoas que não colocam nada, não coloca farinha de trigo, não coloca ovo, não coloca nada. Eu coloco, sabe, gente, assim, e fica muito bom. Enfim, gosto bastante de usar essa coisa aqui, ó. Tá vendo? Esqueci o nome. Essa chapa aí de fazer sanduíche, né? E tudo assim, é de alumínio. Eu gosto de usar, então eu fui colocando ela aqui porque ela é bem grossa. E aí dá pra fritar os bolinhos aqui no fogão a lenha, sem queimar eles, né? E assim, se for muito fino, né? Acaba queimando e ficando cru por dentro os bolinhos. Então vou pegando assim as porçõezinhas de massa, coloco o óleo. E sim, mulher, é com óleo que frita os bolinhos aí, entendeu? Dá certo com óleo assim de fritar. Então coloca o óleo aí e já vai colocando a massa. Não precisa esperar o óleo esquentar, não. Você vai colocando a massa aí, ó, tá vendo? Desse jeito. E vai colocando as porçõezinhas de bolinhos, né? Até dourar. Quando dá uma dourada assim, entendeu? Até formar uma casquinha por baixo, você vai vir com uma espátula, né? Pra tá virando. Porque sim, fica bem mole, entendeu? Fica bem molinho. E aparentemente assim, não vai dar certo. Quando você olha, parece que não vai dar certo, né? Mas dá super certo, menina. É só você virar bem rapidamente, assim, com a espátula, tá vendo? Assim, ó. Passa bem embaixo dele assim e vira. Aí esse bolinho, ele fica bem molinho, mas depois ele fica bem firme, entendeu? Quando ele dá uma esfriada, ele vai ficando bem firminho. E, gente, isso daqui eu vou falar pra vocês, viu? Não tem nem comparação, gente, sabe? Eu troco esse daqui, eu troco 10 pamonhas por 2 bolinhos desses. Então, eles ficam assim, tá vendo? Bem douradinho, aí você deixa dourar por baixo até formar essa casquinha, aí você vira ele e deixa fritar do outro lado também até ficar do mesmo jeito. E pronto, minha gente, agora é só ir tirando, ó, tá vendo, ó? Tirando, colocando aqui no pratinho, né? Tudo de bom. E se deliciar. Eu fiz muitos, muitos, muitos bolinhos desse daqui hoje, pra gente poder tá lanchando, todo mundo comer, né? E ficar satisfeito, né? Com esses bolinhos. Então, eu comecei fazendo a parte da massa que é doce, né? Fiz toda a parte da massa que é doce, aí depois eu vim fazendo a salgada, né? Pra poder ter 2 opções, né? Aí você come o bolinho doce, depois você vai comer salgado, toma um cafezinho, né? É muito bom, gente. Não sei explicar pra vocês não. Só vocês fazendo mesmo pra vocês verem o tanto que é gostoso, o tanto que é maravilhoso. É bom demais da conta. E é isso, aí agora eu fui colocando mais porções de massa, tá vendo? E pra ir fritando ali, ó. E aqui, gente, você tem que ficar de olho, né? Pra não queimar. Porque se queimar também não fica bom, né? Então tem que ficar olhando direto, assim, né? Porque o fogão a lenha também, menina, é muito imprevisível. Às vezes você tá aí, né? E o fogão a lenha, você pensa que, nossa, tá tudo bem. Quando você olha, já tá queimando, torrando os trem, né? Porque o fogão a lenha, ele realmente às vezes tá mais fraco, às vezes tá mais forte e acaba queimando. Então tem que ficar de olho. Aí fui virando, tá vendo, ó? Dessa maneira. E o processo do fritamento aqui é somente esse mesmo. Você simplesmente coloca a massa lá. Aí fica bem molenga, como eu falei pra vocês. Mas você vai virando e no final dá super certo, né? Dá super certo mesmo, minha gente. E menina de Deus, vou falar pra vocês, a quentura que tava aqui essa cozinha não tem explicação não. Tava muito quente, viu? Muito quente mesmo, né? Se tivesse um tempo assim friozinho, né, chuvoso, aí tava perfeito, né? Era perfeito, mas tava muito calor. Mas é isso, né? Aí fui virando, ó, tudo assim. Já tinha essa quantidade aí de bolinhos no prato. E agora vamos para mais uma remessa de bolinho, mais um fritamento de bolinhos. Olha que lindeza essa imagem, gente. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Não, eu volto lá pra quando eu era criança mesmo, né?
Eu não sei não, se explicar pra vocês essa sensação maravilhosa, né? É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Aí fui assim, ó, colocando no prato tudo, né? Tudo mais, tudo de bom. Mais massas e mais massas e mais massas de bolo de milho. A outra, gente, de sal, eu coloquei um pouquinho na geladeira lá pra não ficar juntando muita mosca assim e tudo mais, né? E deixei na geladeira pra hora que eu tá fritando. Porque demora também pra poder fritar, né? Um pouquinho. Então, fritei toda a parte doce pra depois eu fritar a salgada. Fui colocando as porções, ó. Aí aqui tá a massa salgada, tá vendo? Acabou todinha a massa de biscoitinho, de bolinho doce, tá vendo? Agora eu vou colocar na mesma vasilhinha ali, né? Pra poder facilitar, que é menor. Coloquei toda a massa de sal ali. E fui fritando também, tá vendo, ó? A de sal, ó. Fritei, já tinha essa quantidade de bolinhos. Aí eu afastei um pouquinho assim do prato pra cá. A doce pra colocar e falar assim, nossa, olha só, essa parte aqui é doce e essa parte aqui é salgada. Então, pra pessoa escolher, né? Falar assim, ah, eu quero um bolinho salgado, eu quero um bolinho doce, apesar que aqui a gente come tudo, menina. Entendeu? Come tudo esse negócio aí que é bom demais. Olha só como é que ficou, gente. Fica super lindo, tá vendo? Fica assim, ó. Isso aqui, gente, o sabor disso aqui, eu vou falar pra vocês, viu? Tem explicação, não. Aí coloquei aqui um cafezinho pra mim. Vamos para a melhor parte, que é comer, né, gente? Porque é essa a melhor parte mesmo. O bolinho fica assim, ó, tá vendo? Bem fininho, tá? Menina, eu não sei não. Parecia que eu tava vivendo um sonho comendo esses bolinhos. É gostoso demais, dá conta. Mulher, não. Não, 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 não. Então é isso, minha gente. Comi, né? Tava gostoso demais. Um cafezinho também, tudo de bom. E mais tarde, menina, a gente acendeu o fogo novamente, né? Pra poder cozinhar milho, menina. Já assim de tardezinha. Aí tava aqui os milhos, ó. Pegamos mais milho, mulher. Nessa época, eu vou falar pra vocês. Onde é a época do milho, é a época da manga. Pra mim, é uma das melhores épocas do ano. Eu fico muito feliz. Já fui colocando aqui, ó, um montão de milho verde em 2 panelas pra poder estar cozinhando. Olha aí, tá vendo? É milho demais, mulher, é milho demais. É bom demais da conta, né? Então, o que a gente fez? Cozinhamos o milho aqui, tá? À noite, como vocês estão vendo. Já fui pegando aqui margarina, ó, eu e as crianças passando aí nas espigas de milho, que também é uma maneira muito maravilhosa de comer milho verde. Qualquer maneira é boa, né? Então, passa a margarina assim, ó, tá vendo? E é isso, minha gente, né? Aqui já tá noite, né? Os bolinhos ficaram prontos, milho verde cozido também. Tudo de bom. Foi bom demais da conta. Bom, gente, já estou em casa, né? Cheguei em casa, agora eu já tô por aqui cuidando das coisas, né? Mas foi muito bom. Deixei também um pouco de massa de bolinho lá pro Anderson tá fazendo, né? Fritando assim, né? Depois pra ele poder tá lanchando. Porque é muito gostoso, gente, é muito bom. Eu gosto demais da conta desses bolinhos de milho, tá? Então, gente, é muito facinho de fazer, tá bom? Se você for fazer com os o milho de lata, tá? Umas 4 latinhas de milho, como eu falei pra vocês, né? Dá pra vocês fazer, vocês tiram a água, batem no liquidificador, né? E aí coloca algumas colherinhas de farinha de trigo, ou açúcar que você quiser colocar, ou sal, né? E o jeito que você quiser fazer. Então, dá pra fazer e é só fritar. Pronto, muito rápido, muito prático, né? Ali eu fiz daquele jeito porque, gente, era a opção que tinha, era de ralar o milho, né? Porque não tinha liquidificador, não tinha processador, não tinha nada lá na fazenda, né? Eu poderia ter levado, mas foi quando eu cheguei lá, né, que eu decidi fazer os bolinhos. Então, deu super certo assim também desse jeito, né, minha gente? Mas se você quiser fazer no liquidificador, dá pra fazer também, né? Rapidinho você faz. Então é isso, minha gente. Vou encerrar o vídeo, tá bom? Porque eu fiquei já 2 dias sem postar aqui no canal, né? Como vocês viram aí. Porque quando eu vou pra fazenda, né, minha gente, eu enrolo todinha e aí não tem muito assim, coisa pra tá gravando e tudo mais. Então, eu acabei fazendo somente esse vídeo mesmo, pra tá postando hoje. E aí fiquei esses 2 dias sem postar aqui no canal, minha gente. Mas é isso. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.